A energia das pirâmides e o homem. Constatamos então que o nosso próprio caminho científico reproduziu fielmente o caminho lógico do funcionamento conceptual de todo o ser dotado de razão. Evidentemente, começamos por estudar os genes, isto é, o seu nível de leitura, pois o ADN acabava de ser descoberto quando comecei a pesquisar o mecanismo do cancro. Logo percebi que os acontecimentos que se desenrolavam, às vezes longe dos genes, invisíveis dentro da famosa heterocromatina constitutiva, eram bem mais importantes nas suas consequências do que aqueles que detectávamos visíveis no espectrofotómetro ou à ultracentrifugação analítica nos nossos tubos de ensaio. Poderíamos perguntar-nos se não me estou a distanciar demais do assunto inicial, que é a energia das pirâmides egípcias. De facto, nem saí dele, pelo que vou mostrar que o que me fez estudar assim a estrutura do ADN, o seu modo de ação nesta ou naquela situação fisiológica ou patológica, o seu papel no determinismo do património genético, deve-se à presença em cada um de nós, invisíveis também aos nossos 5 sentidos clássicos, de 2 pirâmides vibratórias, uma batizada de pirâmide do corpo e a outra batizada de pirâmide do cérebro. O terceiro nível de leitura envolve conceitos bastante diferentes dos utilizados nos níveis 1 e 2. Mostra de facto a natureza oculta, as razões profundas da sua existência. Neste sentido, ele possui um caráter divinatório real se nós soubermos interpretar as informações que ele contém. É nesta escala de informação genética que é possível colocar em evidência factos que demonstram a existência da lei da ressonância cósmica. Se nós fizermos um paralelo com o modo de funcionamento do par consciente e inconsciente, o terceiro nível de leitura será perfeitamente relacionado aos dados inconscientes. Na escala molecular, reproduzimos assim um esquema geral e existente em todos os outros níveis de realidade, numa nova confirmação da lei da ressonância cósmica. A todo momento, as sequências repetidas de heterocromatina constitutiva das nossas milhares de células, como minúsculos diapasões, vibram em harmonia com milhares de emissores disseminados noutras partes do nosso ser, no nosso ambiente ou mesmo nas estrelas. Que justificação maravilhosa das leis eternas, da astrologia, da magia e da alquimia. Não é de admirar que a maioria dos cientistas não tenha nenhuma consciência disso e seja mesmo totalmente contrária a esse tipo de lei. Eles consideram o ser vivo como uma grande máquina e, no meu conhecimento, jamais uma grande máquina, por mais sofisticada que seja, poderá vibrar em harmonia com o cosmos. Por razões análogas, uma máquina nunca terá estruturas comparáveis ao inconsciente dos seres vivos e, sobretudo, dos seres humanos. E para ser ainda mais demonstrativo, seria interessante definir onde se situam o psiquismo e o nível espiritual de uma máquina. Esta vontade de reduzir o ser vivo a uma máquina é muito forte na França. Muitos exegetas atribuem esta limitação prodigiosa das potencialidades do espírito humano a Descartes e ao cartesianismo, que foi desenvolvido principalmente a partir do seu discurso do método. De facto, Descartes era muito menos cartesiano que o que é atualmente atribuído ao
cartesianismo. Ele interessava-se por outras disciplinas como a teologia e mesmo a alquimia. É muito revelador que a descoberta do sistema de coordenadas cartesianas tenha sido ligada a uma experiência de iluminação vivida por Descartes, traduzindo-se numa erupção violenta do inconsciente. A 10 de novembro de 1619, ele teve um sonho extraordinário que lhe permitiu compreender os fundamentos de uma matemática universal. Teve assim uma espécie de explosão de gênio. A compreensão intuitiva da regularidade imanente dos processos de pensamento determinados e ordenados pelos números, que podemos correlacionar a uma sabedoria absoluta presente no inconsciente. No domínio tão controverso das estruturas do inconsciente, é necessário ter uma clareza absoluta. Não é qualquer ser humano que alcançou esta iluminação. Antes de ter tido este grande sonho, René Descartes leu bastante Raymond Lull e o seu Ars Magna, bem como a Ars Universalis do Cinquecento, que são construções cósmicas unitárias. O facto de Descartes ter rejeitado mais tarde estes modelos não nos deve fazer esquecer as grandes fases da evolução do seu pensamento. Podemos igualmente citar o caso de Mendeleev, que sonhava com a classificação dos diferentes elementos com apenas 2 erros. O caso de Isaac Newton é ainda mais esclarecedor sobre estas deformações das reais ideias dos autores. O ensino universitário descreve um físico analista rígido enquanto ele era apaixonado pela alquimia e pela magia. É bom concluir que todo o poder estabelecido seleciona cuidadosamente as informações que deseja transmitir através do ensino e dos mídia. Ele só escolhe os elementos justos ou falsos, que julga aptos a manter a perenidade da sua hegemonia. Como estamos distantes dos conceitos de verdade e de justiça, maravilhosamente ilustrados pela deusa Maat no Egito.